Pastor Dr. Luiz de Matos, gravando agora o vídeo de número 13 do nosso grande seminário, O Processo Redentor. Meus amados, eu terminei o vídeo anterior falando sobre a necessidade dos alimentos da alma, quando comparamos com a necessidade dos alimentos do corpo físico em relação a esse mundo. O corpo físico necessita de alimentos físicos, arroz, feijão e batatinha, e a nossa alma necessita de alimento espiritual, é o pão da vida e a água da vida, ok? Meus amados, à medida que nós vamos vivendo, nós não conseguimos separar, nós não conseguimos isolar uma da outra a vida material da vida espiritual. Na vida material nós fluímos e vivemos com o corpo. Na vida espiritual nós fluímos e vivemos com a alma. Jesus diz que a vida espiritual é mais importante do que a material, porque a material é passageira e a espiritual é perene, ok? E então, amados, à medida que nós vivemos a vida material, nós necessitamos de água. Água. Para mantermos as condições de vida do nosso corpo físico. Nosso corpo físico ou tem água e vive ou não tem água e morre. À medida que nós vamos vivendo a nossa vida cristã, a nossa alma também necessita de água da mesma maneira que o corpo físico necessita da água. Só que o corpo físico necessita da água física e a alma necessita da água da vida. Ok, amados? Do mesmo modo que o corpo físico necessita de arroz, feijão e batatinha, a alma também necessita do pão da vida, aquele que desceu do céu para manter as suas condições existenciais. A grande diferença está em que o corpo físico, apesar de comer arroz, feijão, batatinha e beber água, ele morre. Porque o corpo físico é perecível, ok? E a alma que não se alimentar do pão da vida, que não tomar água, ela permanece viva. A alma não morre. A alma foi criada dentro do projeto de Deus para viver eternamente. Essa é uma grande diferença. O corpo morre sem o alimento, a alma permanece viva, ok? Jesus em Marcos capítulo 9, versos 43 e 44, fala sobre o alimento da alma, ok? E fala também do sofrimento da alma. Quando Jesus fala ali em Marcos 9, a respeito do sofrimento, ele fala que a alma está localizada num local de sofrimento. E nesse local de sofrimento existe um fogo que nunca se apaga. Vamos ler o versículo. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Olha, gente, é o seguinte: quando o corpo físico não come, ele morre. Quando a alma não come, não se alimenta do pão e não se alimenta da água da vida, ela não morre. Essa é uma diferença fundamental. Quando o corpo físico morre, volta ao pó, deixa de existir sem problema, mas a alma foi feita para viver eternamente. Então, a alma não comendo, a alma não bebendo, ela não morre, mas ela entra no sofrimento da abstinência, da ausência dessa alimentação. Ok?
Porque não se alimentar gera fome, não beber gera sede. Fome e sede são os piores sofrimentos que existem. Entendido? Então é assim, amados. A alma tem sede de Deus, a alma tem fome do pão da vida, independentemente de se alimentar ou não. A diferença em relação à alma está que a de um indivíduo se alimenta do pão da vida, se alimenta da água da vida, porque nasceu de novo e existe no reino de Deus. Já o outro indivíduo não se alimenta do pão da vida, não tem acesso à água da vida, porque não nasceu de novo e não existe nesse reino da maravilhosa luz aonde está estes alimentos. Entendido? Para gozar da vida eterna com Deus, amados, é necessário comermos, é necessário nos alimentarmos, senão nós sofreremos o sofrimento da ausência da comida, que é a fome ou a sede. Ok? Então, nós temos que nos alimentar do pão da vida e nós temos que nos alimentar da água da vida. E quem é que tem isso para nos fornecer? Só Jesus. Leia João 6,54. Lá está escrito assim, é Jesus quem fala: quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Quem não come a minha carne e não bebe o meu sangue vai ter o sofrimento eterno, vai sofrer a perdição eterna, vai sofrer a morte eterna. Por quê? Porque eu não o ressuscitarei no último dia. Porque no último dia só será ressuscitado quem se alimenta do pão da vida, quem bebe da água da vida, nesta existência aqui, no mundo espiritual, em relação à sua alma. Quando a gente vai na igreja cultuar ao Senhor, nós estamos alimentando a nossa alma. Quando nós participamos da pregação do Evangelho, nós estamos alimentando a nossa alma. Quando nós participamos da Santa Ceia, nós estamos alimentando a nossa alma. Quando nós lemos a Bíblia e absorvemos a palavra de Deus, nós estamos alimentando a nossa alma. Quem não faz isso, amados, vai passando fome, vai passando fome. Ok? A alma do crente que não se alimenta de Cristo não vai participar do arrebatamento da igreja. E quem não participar do arrebatamento da igreja, porque não vai ser ressuscitado no último dia, vai para o grande trono branco, que é o juízo de Deus. E como é que a gente faz para se alimentar do pão da vida? E como é que a gente faz para beber a água da vida? Como é que faz para alimentar do próprio Cristo? E quando é que isso acontece? Amados, nós nos alimentamos de Jesus, nós nos alimentamos do pão da vida, nós bebemos e recebemos da água da vida que Jesus tem para nos dar, quando nós, ao longo da nossa vida espiritual, temos o cuidado de cultuarmos a Deus em sacrifício vivo, prestando-lhe com o nosso corpo físico o culto racional. Você está vendo a importância de ir à igreja e de participar do culto? É com esse corpo físico que você tem que você vai cultuar a Deus. Portanto, meu amado, ali na igreja, cultuando a Deus, esqueça o celular, pelo amor de Deus. Esqueça a irmãzinha que deve para você o dinheirinho do Avon que você vendeu e você está tão preocupada em receber esse dinheiro. Fica procurando a irmã, se ela já chegou, se ela não chegou. Meu amado, meu querido, vamos cultuar a Deus de todo o coração. Quem cultua a Deus lá no culto somos nós, o culto é individual, vamos adorar a Deus na beleza da sua santidade, vamos tirar essa 1 hora para Deus, ok? Gente, a gente não consegue ter meia hora para Deus, pelo amor de Deus, ok? É assim, meus amados, que nós apresentamos
o nosso corpo em sacrifício vivo, prestando a Deus o culto racional. Isso está escrito e é ensinado por Paulo em Romanos 12:1. Ok? Amados, essa alimentação, esse culto racional, ele ocorre nos momentos em que nós estamos na igreja, seja culto ou não, seja momentos de culto, ou seja momentos de consagração, ou momentos nos quais até mesmo nós passamos pela igreja. Gente, eu tenho tanto prazer de ir na minha igreja. Às vezes eu vou lá na minha igreja só para ficar lá um pouquinho. Meu amado, a alma viva na presença de Deus, após o novo nascimento, ela necessita de comunhão com Deus. Ela necessita do alimento espiritual. E aonde está esse alimento espiritual? Fisicamente dentro da nossa Bíblia. Espiritualmente dentro da palavra de Deus. Ok? Amados, nosso corpo se alimenta pelo menos 3 vezes, sim ou não? Pelo menos 3 vezes. Café da manhã, almoço e janta. Meu amado, a alma também precisa alimentar-se de Deus numa outra rotina, mas periodicamente também. É por isso que nós vamos à igreja, se possível, todos os dias. Se não for possível, pelo menos 3 vezes na semana. Porque essa de ser crente domingueiro, isso pode ser problema. Se você tem uma justificativa para não ir à igreja durante a semana, a justificativa é essa para Deus, justificativa é essa para Jesus, então você diz para ele por que você não vem. Mas se você não tiver uma justificativa plausível para Deus e for crente domingueiro, você vai ser um crente faminto. Você vai ser um crente caquético, raquítico, porque não se alimenta normalmente do alimento espiritual que só Jesus, através da palavra de Deus, tem para nos fornecer. Amados, para entrar no reino de Deus, nós temos que nascer de novo. Em nascendo de novo, nos alimentarmos do pão que desceu do céu, bebermos da água da vida e ainda, não é só isso não, o céu é conquistado à força, gente. E ainda perseverarmos até ao fim, para que se complete em nós mais uma etapa do processo redentor. Amados, tem tudo a ver com Eclesiastes 9:8. Lá em Eclesiastes 9:8 está escrito assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca lhe falte o óleo sobre a sua cabeça. Amados, assim como quem não nasceu para esta vida, não existe aqui nesse mundo, quem não nascer para o reino de Deus também não vai existir nele. E quem nasce para esta vida precisa de comida, precisa de alimento. Quem nasce para o reino de Deus também precisa do alimento espiritual. A gente tem que ir na igreja, não tem crente, não tem como ser religioso, ir para o céu, sem ir para a igreja, gente. A igreja é a nossa seara, é o nosso supermercado espiritual, onde nós adquirimos os alimentos para a nossa alma. Ok, meus amados? Para entrar no reino de Deus, a criatura tem que nascer do Espírito. Nascer do Espírito, meu amado, é conviver alimentando-se da água da vida e do pão da vida. E é assim que nós vamos nascendo do Espírito. Ok? Já disse e vou repetir. A grande diferença do primeiro nascimento com o novo nascimento é que no primeiro nascimento, primeiro nós somos gerados para depois nascer. Mas no segundo nascimento, nós vamos nascer primeiro e depois sendo gerados. Depois sendo gerados, o que nos levará a nascermos do Espírito.
da água e do Espírito. Ora, para nascermos da água e do Espírito, nós temos que nos alimentar do alimento espiritual, pão da vida e água da vida, e é só Jesus quem tem para nos dar. E é claro, ao longo desse percurso, sermos fiéis até a morte. Não adianta, amado, ser crente 30 anos e se desviar no final. Não adianta nada, amado, ser crente 50 anos, cantar no coral, ser dizimista fiel, ser um grande pregador, mas se desviar no final. É quem for fiel até a morte que receberá a coroa da vida. Ok? Quem não for fiel até o fim, meus amados, vai padecer os danos da segunda morte. Apocalipse, capítulo 2, verso 10 e 11. Lá diz assim: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O que vencer não receberá o dano da segunda morte, mas é quem vencer, é quem vencer. Quem não bebe da água da vida, quem não come do pão da vida, não tem como vencer, porque não vai nascer da água e do Espírito. É por isso, amados, que muita gente chega a ver o reino de Deus, mas não entrará nele. Gente, o assunto é forte, é muito profundo. Eu acho que você precisa ver esses vídeos 2, 3 vezes, ler a Bíblia, buscar inspiração divina, porque isso daqui é a essência de se conquistar através do sacrifício do Calvário, o céu para a nossa vida eterna. Ok? O novo nascimento tem paralelo com o nascimento natural? Sim, tem. No primeiro, aquele no qual nascemos para o mundo, nós o fazemos após a gestação da nossa mamãe, quando teve comunhão pai e mãe, certo? O nascimento natural depende da comunhão pai e mãe, e da comunhão pai e mãe, uma gestação de 9 meses, e aí nós chegamos aqui, primeiro nascimento. O nascimento natural é consequência do encontro das duas sementes, a que vem do pai espermatozoide e a que vem da mãe óvulo. O novo nascimento, amados, também é consequência do encontro de duas sementes. Uma que depende da igreja, da ação da igreja, da atividade da igreja, da comunhão da igreja com Cristo. Ela faz isso pregando o Evangelho, levando-nos a ouvir o Evangelho, no qual podemos crer ou não, tá certo? E se cremos no Evangelho, então toda essa gama de coisas vai acontecer no mundo espiritual, onde nós nascemos de novo, agora para o reino de Deus. Amados, sem o Evangelho, sem a pregação do Evangelho, não tem salvação. Não tem salvação. Porque a salvação vem através do Evangelho. Ok, meus amados? Oh, glória! Outra grande diferença entre o novo nascimento e o nascimento natural é que no nascimento natural nós somos gerados primeiro para nascer depois. No novo nascimento, primeiro nós nascemos para depois sermos gerados. Daí a necessidade no novo nascimento de nos alimentarmos para que possamos fluir no processo salvífico. Complicado, né, gente? Olha, é complicado. É complicado. Eu fico vibrando quando eu fico ensinando essas coisas, porque Deus colocou aqui na minha mente com tanta clareza o processo salvífico, o processo redentor, que eu tenho alegria, que eu tenho satisfação em passá-la para as outras pessoas. E eu agradeço a Deus por esse recurso do YouTube,
através do qual eu estou podendo fazer isso. Você está podendo me ver e me ouvir através desse vídeo, e através desse vídeo você pode receber poder de Deus na tua vida. Podemos dizer amém, amados? Amém. Fiquem todos com Deus, ok? Sempre firmes e constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém. Fiquem todos com Deus.